Olá, bênção de Deus, graça e paz do Senhor Jesus para a sua vida. Sou o professor Anderson Ferreira, professor da DEFIP, a Divisão Eclesiástica Educacional Filhos da Promessa, e serei o seu monitor nesta videoaula do CBT 2020, que é o curso básico em Teologia online. Quero agradecer a você pela sua participação, pela sua curtida, ou seja, pelas suas reações. Eu quero avisar você que, a partir de agora, cada uma das nossas videoaulas terá quantos vídeos forem necessários para ajudar na sua compreensão e também na organização da nossa grade. Teremos algumas salas onde em cada uma delas estaremos compartilhando conteúdos específicos. E no final dessa aula eu te dou um aviso que eu creio que será de grande importância para você enquanto você estiver aqui no nosso curso básico em Teologia online. Beleza? Vamos lá para a nossa sala de aula junto com a nossa tela para a gente ver o que a matéria de hoje estará nos apresentando, ok? Te vejo lá. É isso aí, vamos lá. Curso básico em Teologia. Nós estaremos aqui hoje, continuando no segundo capítulo, apresentando as divisões da teologia por analogia, propondo aquela divisão mais cômoda para você, usando uma analogia mais próxima com a qual estamos familiarizados. E você se lembra que essa nossa analogia, ela tem como elemento principal ou elemento chave um edifício ou um prédio com 5 andares, tendo corredores, apartamentos, cada apartamento tendo seus cômodos ou ambientes, mobílias, etc. Tudo para satisfazer aqueles requisitos que eu mencionei lá na introdução da primeira aula. Facilitar a compreensão, ajudar na memorização e também no compartilhamento dessas informações com quem quer que seja. Ok? Vamos lá. Recapitulando um pouquinho aqui sobre essas divisões da teologia, sobre o que vimos no último quadro da nossa aula anterior. Você se lembra que eu fiz a comparação entre o edifício de 5 andares, que era um prédio comercial, e o edifício teologia, e ficamos no primeiro andar? Então, que lá no edifício comercial disse que o primeiro andar dele era importante, desempenhava um grande papel e era chamado de recepção, porque ali você tinha informação, auxílio e suporte necessário, informação sobre direção, nomes e nomenclaturas, sobre comportamento, auxílio sobre locomoção, sobre acomodação e que o suporte necessário era o famoso posso ajudar. Lembra disso? Beleza. Aí eu disse que assim como no primeiro andar deste edifício comercial que se chamava recepção, você tinha todo esse aparato, no primeiro andar do edifício teologia, que se chama teologia exegética, eu disse que você tinha aqui na tela ó, as ferramentas que podiam te auxiliar na compreensão do texto bíblico. Lembra que eu te disse que se você fizesse essa frase de trás para frente, você compreenderia melhor? Talvez da seguinte forma, que para que você compreendesse o texto bíblico, eu disse que você precisaria do auxílio das ferramentas que você poderia pegar ou adquirir aqui neste primeiro andar do edifício teologia, que se chama teologia exegética. Eu até disse que no momento oportuno falaríamos sobre a composição dessa palavra ou a origem dela, exegética. Por que ela se chamava exegética? Então, paramos aqui. Vamos avançar hoje a partir deste ponto. Você entrou no primeiro andar do edifício teologia, viu que as ferramentas podiam ser matérias teológicas, livros e dicionários, e que essas ferramentas também podiam ser pegas, emprestadas de outras áreas com as quais a teologia mantinha uma relação de dependência ou relação de simbiose. Até dei exemplos de 2 áreas que podiam ser a geografia secular e a arqueologia. Você pegou todas as ferramentas que você precisou, você estava precisando, de acordo com sua necessidade, aí você decidiu subir para o segundo andar do edifício. Vamos fazer um tour por esse edifício, teologia, e veremos um pouquinho do que cada andar tem a nos oferecer. Você pegou as ferramentas, pode ser um estojo de ferramentas, pode ser uma mala de ferramentas, uma caixa de ferramentas, depende da sua capacidade e da sua necessidade. Beleza? Você pegou essas ferramentas, agora você decidiu subir para o segundo andar. De acordo com a sua capacidade de assimilação, você subiu ou de elevador ou de escada. Se você é uma pessoa rápida, assimila rapidamente as coisas, você pode ir de elevador que você chega rápido no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto andar. Agora, se você for uma pessoa que gosta
de debulhar a espiga do milho, você gosta de analisar as coisas nos seus mínimos detalhes, de ir devagar, então você pode subir pela escada. Aí você vai degrau por degrau, analisando, recapitulando, assimilando, melhor dizendo, de acordo com sua capacidade. Independente de qual seja o meio que você usa para chegar ao segundo andar, você sobe. O segundo andar deste edifício, ele se chama Teologia Histórica. Eu vou repetir. O segundo andar do edifício Teologia se chama Teologia Histórica. Por quê, professor Anderson? Porque aqui neste segundo andar você pode ver o desenvolvimento histórico das doutrinas da Bíblia Sagrada. Ou seja, neste segundo andar do edifício Teologia, Teologia Histórica, nós vemos as doutrinas sagradas sendo desenvolvidas do ponto de vista histórico. E aqui neste segundo andar, a tônica que rege é essa que está aparecendo aqui na tela. O estudo do desenvolvimento progressivo e histórico das doutrinas da Bíblia e das doutrinas da Igreja. Eu vou repetir. A tônica que rege este segundo andar do edifício Teologia, que é Teologia Histórica, é o estudo do desenvolvimento progressivo e histórico das doutrinas da Bíblia e das doutrinas da Igreja. No estudo do desenvolvimento progressivo e histórico das doutrinas da Bíblia, ele também é chamado de método horizontal pelos especialistas dessa área. Ali, por exemplo, você vê o estudo das doutrinas da Bíblia Sagrada passando pelo desenvolvimento histórico e pelo desenvolvimento progressivo, ou seja, ele é chamado de método horizontal porque o seu desenvolvimento é acompanhado paralelo à história. Funciona mais ou menos assim para você ter uma noção, para a gente também não entrar muito em detalhes hoje, pois estamos abordando cada uma das matérias que aparecem dentro dos andares do edifício. Mas o estudo do desenvolvimento progressivo e histórico das doutrinas da Bíblia Sagrada, que também é chamado de método horizontal, ele funciona da seguinte forma. Os especialistas dessa área específica pegam um dogma que foi feito com base na investigação ou na análise de uma doutrina da Bíblia ou de um conjunto de doutrinas da Bíblia específico e retroagem na história até a gênese, ou seja, até a origem deste dogma, e vem de lá para cá analisando dentro dos períodos da história as fases pelas quais este dogma em específico, ou todos os dogmas feitos com base nas doutrinas da Bíblia, passaram e foram sofrendo modificações, interferências, e foram passando por todas essas mudanças. E fazem isso até chegarem à forma final, ou estágio final desse dogma, onde eles encontraram, a partir do qual eles voltaram na história para saber um pouco do início desse dogma. Sendo assim, a teologia própria ela é estudada mais ou menos até o início da Idade Média. Agora, no estudo do desenvolvimento histórico e progressivo das doutrinas da Igreja, que também é chamado pelos especialistas de método vertical, ou seja, porque aqui não analisa a tônica ou o foco não é analisar o desenvolvimento dentro da história, mas sim a grandeza e o valor que as doutrinas da Igreja receberam pelas autoridades da Igreja. Funciona mais ou menos assim. Eles pegam e começam a retroagir na história até o ponto em que as doutrinas da Igreja começaram a ser o centro das atenções da própria Igreja. Ou seja, a partir do momento em que a Igreja começou a se preocupar com a elaboração de doutrinas próprias. Partem de lá para cá, analisando dentro de cada período como que essas doutrinas da Igreja foram surgindo. Eu quero dizer para você que no estudo do desenvolvimento progressivo e histórico das doutrinas da Bíblia, que é o método horizontal, eles analisam como as doutrinas da Bíblia são apresentadas pela própria Bíblia Sagrada. Agora, no estudo do desenvolvimento progressivo e histórico das doutrinas da Igreja, que é chamado de método vertical, eles analisam como que as igrejas, ou a Igreja como um todo, começou a elaborar as suas próprias doutrinas, partindo do princípio da investigação da Bíblia Sagrada ou de questões específicas dentro da organização religiosa, por assim dizer.
No estudo do desenvolvimento progressivo histórico das doutrinas da igreja, que é chamado de método vertical, aqui a teologia própria é analisada, é estudada a partir das discussões dos pais da igreja, das discussões dos apóstolos e vem mais ou menos até o período da Reforma Protestante. Viu? Essa é a tônica que rege o corredor ou o andar do edifício teologia, que é o segundo andar, chamado de teologia histórica. E essa tônica, ela é vista nos apartamentos deste segundo andar, que são enumerados da seguinte forma, como você está vendo aqui, como todos os apartamentos do segundo andar de qualquer edifício são enumerados. 201, apartamento 202, apartamento 203, que aqui estamos colocando só a sigla AP, para você se familiarizar. Então fica AP 201, apartamento 202, apartamento 203, 204. Aqui, por exemplo, no apartamento 201, nós vemos um pouquinho sobre a história da igreja. No apartamento 202, história das missões. No apartamento 203, história dos credos e confissões. No apartamento 204, estudamos um pouquinho sobre a história das doutrinas. Todas elas regidas por aquela tônica, estudo do desenvolvimento histórico e progressivo das doutrinas da Bíblia e das doutrinas da igreja. Você entrou pelo primeiro andar, pegou as ferramentas que podiam te auxiliar na compreensão do texto bíblico, decidiu subir de escada ou de elevador, vai depender de você. Aí você chegou no segundo andar, teologia histórica, e viu como que a história te apresentou as doutrinas da Bíblia e as doutrinas da igreja. Agora você decide avançar, seja de escada, seja pelo elevador, para o terceiro andar do edifício, que se chama teologia bíblica. O terceiro andar do edifício teologia se chama teologia bíblica. Por que, professor Anderson? Eu te respondo. Porque aqui você pode analisar as verdades ou a verdade contida nos livros da Bíblia em particular. Ou seja, você pode pegar um tema específico que você queira estudar ou analisar e analisá-lo ou estudá-lo em um livro específico da Bíblia, num conjunto de livros ou numa parte da Bíblia, tal como Antigo ou Novo Testamento, separadamente. E quais são as vantagens desse tipo de análise ou investigação que pode ser feita aqui no terceiro andar do edifício teologia, que se chama teologia bíblica? Olha só, aqui você pode fazer um comparativo entre os livros, você pode pegar, por exemplo, o tema da fé e estudá-lo dentro do livro de Gênesis e dentro do livro de Êxodo e traçar um comparativo entre ambos para ver como cada um deles apresenta o tema fé. Você pode também ver a teologia em cada um dos livros, como cada um dos livros ou cada uma das partes que você queira estudar da Bíblia Sagrada te apresenta a sua teologia própria, e você também pode ver a visão particular de cada autor, e isso é muito importante. Cada autor, você sabe disso, e veremos isso um pouquinho, com um pouquinho mais de profundidade na matéria bibliologia, mas cada autor fez a sua contribuição ao redigir os textos da Bíblia Sagrada. Se você observar de acordo com essa ótica cada um dos livros, você verá traços particulares dos autores ou dos hagiógrafos. Em bibliologia, procuraremos falar um pouco mais sobre isso. E o interessante é que tudo isso pode ser feito em cada livro ou seção da Bíblia separadamente. E este terceiro andar, ele tem 2 apartamentos que são bem amplos. Assim como todo apartamento que está no terceiro andar é numerado 301, 302, etc., aqui nós temos os 2, 301, 302. No 301 você pode fazer o estudo da teologia do Antigo Testamento. Neste apartamento tem alguns cômodos. Você abre a porta dele e entra, e você se depara com alguns cômodos como se depara quando entra em um apartamento bem grande, bem amplo. Por exemplo, aqui no 301, Teologia do Antigo Testamento, você tem um cômodo onde você tem o estudo dos métodos de estudo do Antigo Testamento, você tem outro cômodo onde você vê filosofia do Antigo Testamento e muitos outros dos quais falaremos no nosso curso.
Aí você fechou a porta do 301 e decidiu entrar no 302. Aí você vai ver Teologia do Novo Testamento. Este apartamento também é bem amplo. Aqui você pode estudar um pouco sobre métodos de estudos do Novo Testamento, você pode estudar sobre filosofia do Novo Testamento e todos os recursos que estejam envolvidos com o estudo do Novo Testamento separadamente. Você entrou no primeiro andar, pegou todas as ferramentas, seu estojo de ferramentas, sua pasta de ferramentas, sua mala, sua caixa de ferramentas, vai depender da sua necessidade. Decidiu subir no edifício, de escada ou de elevador, vai depender da sua capacidade de assimilação. Foi para o segundo andar, teologia histórica, viu como que a história te apresentou, o desenvolvimento progressivo histórico das doutrinas da Bíblia e das doutrinas da igreja. Agora veio para o terceiro andar, de escada, de apartamento, e viu como que a verdade pode ser estudada separadamente na Bíblia Sagrada, ou num livro separadamente, num conjunto de livros, ou numa parte da Bíblia Sagrada que a gente chama de tomo, o tomo do Antigo e o tomo do Novo Testamento. Agora você sobe para o quarto andar, que se chama Teologia Sistemática. O quarto andar do edifício Teologia se chama Teologia Sistemática. E olha só, eu vou chamar a sua atenção aqui para este quarto andar. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nele, porque muitas coisas que nós vemos no meio cristão, muitas mensagens, giram em torno daquilo que aparece aqui no quarto andar. E é nele que alguns cometem equívocos e erros e acabam deixando a desejar dentro da fé. Daqui a pouquinho eu vou te dizer por quê, mas antes de entrarmos neste quarto andar, eu quero te dizer algo sobre ele. Eu quero te dar fazer três observações sobre ele. A primeira é que ele possui 2 corredores sistemáticos, cada um com seus apartamentos. Ou seja, este quarto andar, diferente dos outros, ele possui 2 corredores. Você já entrou num prédio onde você subiu para determinado andar que tinha 2 corredores? Por exemplo, no primeiro tinha do corredor do apartamento 201, até o 210. E no segundo tinha do 211 até o 220? Pois bem, aqui no quarto andar é mais ou menos assim. Você tem 2 corredores sistemáticos, cada um com seus apartamentos. Por que sistemáticos, professor Anderson? Porque esses corredores estão interligados e esses corredores seguem um sistema, do qual falaremos já já. Segunda observação sobre este quarto andar do edifício Teologia, que é a teologia sistemática, é que aqui nós analisamos um tema à luz de toda a Bíblia Sagrada. Ou seja, diferente do terceiro andar do edifício, que é o Teologia Bíblica, onde lá no terceiro andar nós analisamos a verdade ou um tema separadamente em cada livro, em cada parte da Bíblia Sagrada, aqui no quarto andar, que é o Teologia Sistemática, nós pegamos um tema e vemos o que toda a Bíblia Sagrada tem a dizer sobre ele. Na Teologia Bíblica, você analisa separadamente. Aqui na Teologia Sistemática, você pega o tema e parte para a Bíblia para ver a ideia comum deste tema na Bíblia Sagrada, ok? E a terceira observação, é claro que isso tudo é feito com organização e com lógica, mas a terceira observação é que um dos pilares desta teologia sistemática, ou deste quarto andar, está sobre essa pata do positivismo ou do racionalismo. Ou seja, um dos grandes patamares da teologia sistemática está sobre o positivismo e o racionalismo, correntes filosóficas das quais falaremos melhor no momento oportuno. Contudo, se você tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre elas, eu sugiro que você faça uma boa pesquisa na internet, tomando cuidado também de analisar as fontes. Tem muita fonte maldosa na internet. Fique atento ou fique atenta. Se você quiser uma sugestão, uma indicação de links ou fontes onde você possa pesquisar sobre estas correntes filosóficas, é só você me chamar nos comentários dessa mídia ou rede social onde você estiver assistindo essa videoaula e me pedir essa indicação ou essa informação, que eu te passo isso tranquilamente assim que eu receber a sua mensagem, ok?
Observações feitas, então vamos lá para o primeiro corredor sistemático desse quarto andar. Vamos entrar no primeiro corredor deste quarto andar. Ele tem 10 apartamentos, todos interligados. E é aqui que eu chamo a sua atenção, porque é aqui também que muitos cometem equívocos e acabam deixando a desejar numa exposição, numa pregação, num ensinamento, numa aula ou em qualquer lugar onde vá se abordar o conteúdo que será apresentado aqui neste corredor. Como assim, professor Anderson? Este corredor sistemático ele tem 10 apartamentos e todos esses apartamentos são interligados. Você já passou por um consultório dentário? Aqueles consultórios dentários que são consultórios conjugados, como esse que você está vendo aqui atrás, eu procurei trazer essa imagem para nos ajudar na compreensão, onde a equipe de saúde de um consultório, quando faz algum barulho, fala alguma coisa, ela é ouvida ou percebida pela equipe do outro consultório e assim por diante, pois eles estão interligados, bem próximo, a sensibilidade ali é muito grande. Pois bem, funciona mais ou menos assim. Todos os 10 apartamentos deste nosso edifício, deste nosso andar, no primeiro corredor do quarto andar do edifício Teologia, estão interligados. Qualquer equívoco que alguém cometer em um dos apartamentos será refletido no outro e assim por diante. Temos que tomar muito cuidado, buscar compreender, tirar as nossas dúvidas ao máximo dentro de cada um dos apartamentos e não levar essas dúvidas para o outro apartamento, pois pode ser que lá também tenha outras dúvidas. Se levarmos de cá para lá, vai acumular, vai acumulando, etc. E quando chega no final, no décimo apartamento, a pessoa está cheia de dúvidas que não conseguiu resolver e aí não consegue fazer uma boa exposição. Então é aqui que muita gente comete erros e equívocos e acaba deixando a desejar na sua jornada teológica ou na sua carreira dentro do cristianismo, dentro da fé. Então, muito cuidado ao caminhar neste quarto andar do edifício Teologia, que é a teologia sistemática, para que você não cometa erros. E eu te dou uma dica: ore ao Senhor. Busque o auxílio, a iluminação do Espírito Santo e consulte sempre o seu professor, seja ele seu pastor ou um professor do curso básico em teologia ou do curso que você estiver pleiteando, que você estiver fazendo. Nunca deixe de perguntar. Sempre pergunte para que a sua compreensão seja ótima e para que as suas dúvidas sejam resolvidas ao máximo que você puder, ok? Então vamos ver como que esses apartamentos são enumerados no quarto andar. Edifício Teologia, que é o Teologia Sistemática. Fica mais ou menos assim no primeiro corredor sistemático. Os apartamentos vão do 401 ao 410, como estão ilustrados aqui ao lado, ó. De cima para baixo. É como se você estivesse vendo o diagrama em blocos do quarto andar do primeiro corredor, que tem 10 apartamentos. 401, 402, 3, 4, 5, 406, 7, 8, 9, 410. Vamos ver o que cada um destes apartamentos tem a nos oferecer como matérias ou como disciplinas teológicas. No 401, nós estudamos um pouco sobre a Bíblia Sagrada. E eu quero te dizer que cada um destes apartamentos tem nomes gregos, dos quais falaremos um pouco mais para frente. Eu peço a você que, ainda que eu cite algum termo hebraico, ou do grego ou do aramaico, que você não se apegue muito a isso agora. Deixe isso para o final, procure entender o conteúdo. Depois se preocupe com o invólucro ou com a embalagem. Mas eu vou falando aqui para fins de você ir se familiarizando, se você não estiver familiarizado ou familiarizada. No 401, ou seja, no primeiro apartamento do primeiro corredor do quarto andar do edifício Teologia, que se chama Teologia Sistemática, que é o 401, estudamos um pouco sobre a Bíblia Sagrada. Este apartamento se chama Bibliologia. Aqui nós estudamos a Bíblia Sagrada pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Pelo lado de dentro, estudamos um pouquinho sobre o seu desenvolvimento, composição dos livros, quem dividiu a Bíblia em capítulos, em versículos, um pouco sobre os autores, um pouco sobre tudo que você vê dentro da Bíblia Sagrada. E quando falamos que estudamos ela pelo lado de fora, estamos falando dos estudos dos materiais da Bíblia Sagrada, o papiro, o pergaminho, sobre o tipo de achado, os textos originais, sobre o desenvolvimento do cânon da Bíblia, desenvolvimento das versões da Bíblia Sagrada, etc. No 401. No 402,
estudamos um pouquinho sobre Deus ou sobre a divindade na qual cremos. Estudamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Santa Trindade, um pouco do ser de Deus, o caráter de Deus, as manifestações de Deus, etc. Este apartamento 402, ele tem o nome grego teontologia. No 403, estudamos um pouquinho sobre os anjos ou a doutrina dos anjos, anjos bons e anjos maus. Este apartamento se chama angelologia ou, na forma de pronunciar no grego, angelologia. Mas todo mundo chama de angelologia. Só você associar e ver que aqui você estuda um pouco dos anjos, bons e maus, ou seja, os anjos que permanecem com Deus, são os servos de Deus e trabalham em prol daqueles que herdarão a salvação, e os anjos maus, que foram os anjos caídos, mais conhecidos como demônios, também são estudados aqui neste apartamento 403, que é angelologia. No apartamento 404, estudamos um pouquinho sobre o homem, o ser humano. Este apartamento recebe o nome de antropologia. Alguns o chamam de antropologia bíblica ou antropologia teológica, mas é a antropologia. Aqui nós estudamos o homem, em quantas partes o homem é dividido, as doutrinas gregas, dicotomia, tricotomia, corpo, alma e espírito, etc. O homem do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico, sociológico, antropológico, científico. Lembra das áreas que eu disse com as quais a teologia mantém uma relação, ainda que não tão próxima, mas de dependência? Aqui você vê isso bem presente. Apartamento 404, estudamos um pouco sobre o homem, é o apartamento da antropologia. No apartamento 405, estudamos um pouco sobre a doutrina do pecado. Este apartamento, no grego, se chama hamartiologia. É a doutrina do pecado. Estudamos pecado original, os efeitos do pecado na humanidade, na criação, na natureza. Estudamos um pouco sobre como o pecado entrou no mundo, por intermédio de quem. Estudamos bastante a carta de Paulo aos Romanos, que além de falar da justificação, faz um apanhado sobre o pecado. 405, apartamento onde estudamos a doutrina do pecado, que se chama hamartiologia. No apartamento 406, falamos um pouco sobre Jesus Cristo. Isso é o apartamento da cristologia. Estudamos Jesus Cristo do ponto de vista do homem, do Filho de Deus, Jesus Cristo como um profeta, Jesus Cristo como um mestre, nascimento virginal, seu ministério, que a Bíblia nos apresenta dentro dos evangelhos de aproximadamente 3 anos, textos proféticos que falam de Jesus Cristo no Antigo Testamento, o que o Novo Testamento fala sobre a mensagem deixada por Jesus. Apartamento 406, estudamos um pouco sobre Jesus Cristo, ele se chama Cristologia. No 407, nós estudamos um pouquinho sobre a salvação. Isso. O apartamento 407, ele se chama no grego soteriologia. Vem da palavra grega soter, que quer dizer salvar, preservar e libertar. Estudamos nisso aí os aspectos da salvação. Quem executou a salvação, quem foi alcançado pela salvação, quem, de acordo com as visões bíblicas, será salvo ou não, etc. Apartamento 407, onde estudamos a doutrina da salvação, que é chamada de soteriologia. No apartamento 408, estudamos um pouquinho sobre o Espírito Santo. Este apartamento, ele tem alguns nomes gregos. Lembre-se de que você não precisa gravá-los agora. Basta só você ouvir para ir se familiarizando. Doutrina do Espírito Santo, ela é chamada de paracretologia, pneumatologia ou uma terminologia mais recente que recebeu, pneumagiologia. Depois falamos um pouquinho sobre cada uma dessas terminologias, mas aqui no 408 você estuda um pouco sobre o Espírito Santo, do ponto de vista dele ser o Consolador, dele ser o Paracleto, como nós dissemos, de como ele desempenha o seu papel entre o ser humano, o que o Espírito Santo fará depois do arrebatamento da igreja, qual é a visão bíblica, o que a Bíblia nos apresenta com relação a isso. Então, aqui nós estudamos tudo que a Bíblia nos apresenta sobre o Espírito Santo. No apartamento 409, nós estudamos um pouquinho sobre a doutrina da igreja. Este apartamento, ele é chamado no grego de eclesiologia, pois a palavra grega eclésia, em linhas gerais, fala de igreja, porque em linhas específicas tem outros sinônimos.
os quais veremos posteriormente. Aqui nós estudamos os dois principais âmbitos da igreja, o âmbito natural e o âmbito espiritual. No âmbito natural ela tem paredes, é um templo feito por mãos de homem. No âmbito natural tem uma hierarquia. No âmbito natural, sua, entre aspas, carta magna é o direito privado, é o estatuto, o regimento interno, etc. Agora, no âmbito espiritual, ela não é um templo feito por mãos de homens. No âmbito espiritual, é um corpo, são membros de um corpo cujo cabeça é Cristo. No âmbito espiritual, a carta magna é a Bíblia Sagrada. Tem essas diferenças que veremos no apartamento 409, Eclesiologia, onde estudaremos a doutrina da igreja. No apartamento 410 e último deste primeiro corredor sistemático do quarto andar, nós vemos a doutrina das últimas coisas, mais conhecida com o seu termo grego, escatologia. Aqui nós estudamos não só o livro de Apocalipse, como alguns pensam ao falar de escatologia, mas estudamos toda a Bíblia Sagrada. Lembra? Satisfazendo uma das observações que eu fiz sobre este quarto andar, que é analisar um tema à luz de toda a Bíblia Sagrada? Pois bem, aqui neste último andar, neste último apartamento, melhor dizendo, do 410, teologia, do corredor Teologia Sistemática, do andar Teologia Sistemática, que é chamado de apartamento das últimas coisas, escatologia, nós estudamos de Gênesis a Apocalipse tudo que diz respeito à doutrina das últimas coisas, estado intermediário, arrebatamento da igreja, grande tribulação, as doutrinas sobre a grande tribulação e sobre o arrebatamento, como, por exemplo, arrebatamento pré-tribulacionista, mid- ou mesotribulacionista, pós-tribulacionista, aqueles que acreditam que não haverá arrebatamento, e muitas outras teorias relacionadas às últimas coisas, milênio, o reino milenial de Cristo, o grande tribunal, céu, inferno, tudo isso nós estudamos na doutrina das últimas coisas. Você percebeu que todas essas doutrinas estão em ordem? Você seria capaz de decorar pelo menos estes 10 apartamentos do primeiro corredor sistemático do quarto andar do edifício de teologia que se chama Teologia Sistemática? Você seria capaz? Eu sei que é difícil em primeiro momento, mas lembra? E no início da nossa matéria, eu disse que nós usaríamos essa metodologia, primeiro, para facilitar a compreensão, segundo, para ajudar na memorização e terceiro, para auxiliar também ou para facilitar o compartilhamento dessas informações. Pois bem, nós temos aqui um recurso da aprendizagem significativa para você memorizar estes 10 apartamentos desse primeiro corredor sistemático aqui do quarto andar do edifício de teologia. Olhe para a tela ao lado e eu vou te contar uma história, eu vou ler um parágrafo aqui para você entender um pouquinho. Olha só. A Bíblia nos diz que Deus criou os anjos e criou o homem. Depois o homem pecou. Então Deus enviou Jesus Cristo, que preparou e executou a salvação. Depois nos deu o Espírito Santo, que guarda a igreja e esta aguarda as últimas coisas. Eu vou repetir este parágrafo para você captar o que eu estou querendo dizer. Olha só. A Bíblia nos diz que Deus criou os anjos e criou o homem. Depois o homem pecou. Então Deus enviou Jesus Cristo, que preparou e executou a salvação. Depois nos deu o Espírito Santo, que guarda a igreja e esta aguarda as últimas coisas. Eu não sei se você percebeu, mas todas as matérias dos 10 apartamentos do primeiro corredor sistemático do quarto andar do edifício de teologia, que se chama Teologia Sistemática, estão aqui, neste parágrafo. Se você não percebeu, eu vou destacá-las agora para você ver na tela. Olha só. Bíblia, Deus, anjos, homem, pecado, Jesus Cristo, salvação, Espírito Santo, igreja, últimas coisas. Eu vou ler de novo, agora com as áreas mencionadas aqui que satisfazem lá as disciplinas dos 10 apartamentos destacadas para você. Olha só, a Bíblia nos diz que Deus criou os anjos e criou o homem. Depois o homem pecou.
Então Deus enviou Jesus Cristo, que preparou e executou a salvação. Depois nos deu o Espírito Santo, que guarda a igreja e esta aguarda as últimas coisas. Memorizou? Pegou? Beleza. Agora, vamos para o segundo corredor sistemático. Este segundo corredor tem 2 apartamentos importantíssimos. E, assim como no primeiro corredor, ele foi do 401 ao 410, agora no segundo corredor continuamos com 411 e 412. No 411, nós estudamos um pouquinho sobre a dogmática e confessional. Aqui nós vemos os dogmas, né, e os credos, os dogmas impressos nos símbolos da igreja. E no 412, nós estudamos um pouquinho sobre a apologética, onde fazemos a defesa da fé. Aqui você vê um discurso sistemático e argumentativo em defesa da origem divina e em prol da autoridade da fé cristã. Você entrou no primeiro andar, pegou todas as ferramentas que você precisava, você decidiu subir no edifício, de escada ou de elevador. Vai depender da sua capacidade de assimilação. Foi para o segundo andar, viu como que as coisas são apresentadas na história, desenvolvimento histórico e progressivo das doutrinas da Bíblia e das doutrinas da igreja. Aí subiu para o terceiro andar, teologia bíblica, viu como que as verdades são apresentadas em cada livro ou em cada parte da Bíblia separadamente. Aí você subiu para o quarto andar, viu como que toda a Bíblia nos apresenta as verdades ou os temas. Estudou isso organizadamente e com base na lógica para facilitar a sua compreensão. Lembrando aqui que quando eu falo de organização e lógica, eu não estou excluindo a espiritualidade, a riqueza espiritual do livro. Claro que não. Nós estamos somente organizando as coisas, pois na Bíblia elas não aparecem na ordem cronológica. E a ordem cronológica é destacada aqui só para auxiliar na sua compreensão. Daí você decide chegar no quinto e último andar, que é teologia prática. O quinto e último andar deste edifício se chama teologia prática. Por que, professor Anderson? Porque aqui você vê a prática de todas as teologias com as quais você teve contato desde o primeiro andar deste edifício. É aqui que chega o momento de você filtrar tudo, afunilar tudo e pôr em prática. Este último andar tem muitos apartamentos, mas eu quero citar só 3 para você entender. Aqui eles são enumerados 501, 502 e 503. Eu não pus na tela, mas você já está familiarizado com essa numeração, então não vai ser difícil de você entender. No 501, por exemplo, você estuda EBD. E não só EBD, mas você estuda tudo que está relacionado com a didática cristã, com a educação religiosa. Escola Bíblica Dominical, você estuda um pouquinho sobre educação religiosa, sobre métodos de estudo da educação cristã e tudo que esteja relacionado com a aprendizagem cristã. No 502, você estuda um pouquinho sobre a ética. É uma matéria muito importante de todo o prédio, pois na ética você vê o desdobramento da teologia e a relação ou o conflito que ela traça com as outras áreas seculares, melhor dizendo. Aqui nesse apartamento 502 da ética, ele tem alguns cômodos onde você estuda, por exemplo, casamento, aborto, sexualidade, homossexualidade ou homossexualismo, o cristão e a guerra, o cristão e a política e muitos outros assuntos que estão relacionados com a ética cristã. No 503, você estuda um pouco sobre a homilética, que é a arte de pregar sermão. Aqui neste apartamento você aprende como fazer um esboço, como elaborar um esboço, começo, meio e fim. Você aprende um pouquinho sobre recursos de sonoplastia, pegando emprestado da área da acústica, sobre volume, intensidade. Você estuda harmonia visual, como você deve se apresentar, o preparo que todo pregador, que todo professor deve fazer antes de uma exposição exegética, qualquer que seja. Você estuda tudo isso dentro do edifício teologia. Gostou? Aqui está o nosso edifício. Você viu que tem muita coisa para ser estudada. Só que eu creio que usando essa analogia, fique mais cômodo para você gravar, para você assimilar e também para compartilhar com quem quer que seja.
Eu te disse que eu tinha uma informação importante a te dar. Vamos lá para a nossa última sala, é a nossa sala de dúvidas e perguntas, e lá eu te passo essa informação. Pois bem, aqui na nossa sala de dúvidas e perguntas, eu quero já te dar essa informação, que a partir da nossa próxima aula, você terá a oportunidade de tirar suas dúvidas, fazer as suas perguntas, e nós responderemos na medida em que formos sorteando. Vamos supor, se tiver 100 perguntas e 100 dúvidas para serem tiradas, não vai dar tempo da gente fazer isso aqui no vídeo. Eu vou sortear com a minha equipe algumas perguntas e algumas dúvidas que nós julgarmos mais relevantes e vamos passar aqui na tela, no nosso quadro aqui ao lado, para que você veja e para que você também possa compartilhar isso. Professor Anderson, como é que eu faço para tirar as minhas dúvidas e para fazer as minhas perguntas? É simples. Está vendo aqui na nossa faixa jornalística, chamada de Lower Third, passa aqui os nossos contatos, WhatsApp, Facebook, Instagram e o nosso e-mail. É através desses canais que você vai se contactar conosco para você fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas. Aí vamos fazer aquele sorteio. E na medida do possível, nós passaremos aqui no nosso quadro a sua dúvida, a sua pergunta e responderemos assim toda a aula. Por exemplo, as dúvidas que surgirem dessa aula de hoje serão respondidas ao final da próxima aula. As dúvidas que surgirem na próxima aula serão respondidas no final da outra aula e assim sucessivamente. Então entre em contato conosco por estes canais aqui, mídias e redes sociais, tem o WhatsApp, tem o nosso telefone. Faça a sua pergunta, tire sua dúvida e, na medida do nosso sorteio, nós compartilharemos aqui do lado para você. Então, a partir de todas as aulas, a partir de agora, melhor dizendo, todas as aulas, nós compartilharemos. Lembrando a você que é aluno do CBT, Núcleo 2 aqui de Maricá, que este curso estará aberto a outras pessoas e pode ser que surjam outras dúvidas que não surgiram aqui no nosso seminário, no nosso núcleo. E aí nós aproveitaremos para compartilhar com os amados irmãos. E isso também vai ajudar para aquele que não tem coragem, às vezes está envergonhado, se sente acanhado ou acanhada de fazer perguntas, para que ele faça e a dúvida dele ou dela pode ser a dúvida de qualquer outra pessoa. Beleza? Vamos lá para a nossa tela inicial e já já a gente encerra a nossa aula de hoje. É isso aí, queridos. Muito obrigado pela sua reação, curtida, compartilhamento, pelos seus comentários. Eu peço a você que se tiver alguém que você conheça, que queira fazer um dos nossos cursos básicos em teologia, que passe esses contatos que estão aqui no nosso display para essa pessoa, os contatos das nossos canais, nossas mídias e redes sociais, para que essa pessoa entre em contato e, assim como você, possa também cursar um básico em teologia de qualidade e um básico que é bem próximo, não usa tantos termos e é uma aprendizagem mais facilitada para você. Muito obrigado por tudo, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus e não se esqueça de voltar o vídeo quantas vezes forem necessárias. Amém? Que Deus continue te abençoando e eu te vejo na próxima aula. Muito obrigado.